Bem, pessoal, voltando ao capítulo de conservação da energia, né, dando continuidade, a gente vai resolver mais um exemplo para exemplificar o princípio de conservação da energia na presença de forças dissipativas, no caso, força de atrito, né, plano inclinado com atrito. Então, a gente queremos deslizar uma caixa de massa 12 kg subindo uma rampa de comprimento 2,5 metros inclinada de θ igual a 30 graus. O trabalhador, ignorando o atrito, calculou que ele poderia fazer a caixa chegar ao topo da rampa lançando-a com a velocidade inicial V0, 5 metros por segundo. Então, sem levar em conta o atrito, ele lança essa caixa com a velocidade de 5 metros por segundo e acha que ela vai de fato atingir o ponto que ele espera. Porém, o atrito não é desprezível e a caixa desliza 1,6 metros subindo a rampa. Para e desliza retornando para baixo. Vê a figura. Então, o que aconteceu? Ele arremessou a caixa achando que ela chegaria lá em cima. Não, ela parou no certo ponto 2 e depois retornou, que é o ponto 3. Então, sai do ponto 1, vai no ponto 2 e retorna no ponto 3, noutra condição. Né? Ela sai com velocidade inicial de 5 metros por segundo, vai até esse ponto de 1,6 metros, zera a velocidade e retorna com uma certa velocidade até o ponto 3, tá certo? Então, supondo que a força de atrito atue sobre a caixa seja constante, calcule o seu módulo. Ele quer saber o módulo da força de atrito que está atuando sobre a caixa, certo? Então, os dados do problema, massa, o comprimento, o ângulo, a velocidade inicial, o tanto que a caixa andou, 1,6, o y2, a altura aqui no ponto 2, né, que é, se você pegar esse triângulo retângulo, vai ser L seno θ, né, dá 0,8 metros, e o y1, que é 0. Então, considerando o ponto 1 e 2, então eu tenho o ponto 1, potencial é 0, que está bem aqui, o nível 0 de referência, tem uma energia cinética, que é V1 igual a 5 metros por segundo, chega no ponto 2, que tem uma energia potencial gravitacional, que a altura é 0,8, e a cinética é 0, que V2 é 0. Como? Então tem que aplicar a equação para a conservação da energia, incluindo trabalho outra, né? Porque existe uma força extra atuando no sistema além da gravitacional. Então, no caso, eu tenho K1 mais 1 igual a W do outro, igual a K2 mais o 2, né? 1 meio de MV1 é o K1, mais 0, que é a energia potencial no ponto 1, mais o trabalho outro, mais a energia cinética no ponto 2, que é 0, e mais MGY2. Então, eu encontro que o trabalho outro é simplesmente MGY2 menos 1 meio de MV1 ao quadrado. Faço esse cálculo e encontro que o trabalho outro é menos 56 joules, quer dizer, um trabalho negativo, você está tirando a energia do seu sistema, né? Então, pela definição de trabalho, trabalho é menos a força de atrito vezes L, então eu posso tirar o valor da força de atrito como sendo o trabalho dividido por L, isso me dá 56 joules dividido por 1,6 dá 35 newtons. Esse é o módulo da força de atrito que está atuando no seu sistema até a caixa parar na posição 2. Então, o item B, né, agora a gente quer saber qual é o valor da velocidade quando a partícula retorna ao ponto 3. Então, agora eu vou aplicar a conservação entre o ponto 2 e o ponto 3, né? Considerando que aqui ela largou daqui com velocidade inicial 0, desceu de uma altura de 0,8 metros, e aí o ponto 2 e ponto 3, né? O 2 e K2, o 3 e K3, né? As respectivas, né? Valores de cada um, né? Então, aplicando a equação para a conservação de energia, tá aqui a equação de conservação da energia. Aí eu encontro que o K2 é zero, porque ele larga do repouso, V2 é igual a zero, só tem uma energia potencial gravitacional em 2, mais o trabalho outro, mais 1 meio de MV3 ao quadrado mais zero, né? Nesse caso, isso aqui me dá 1 meio de MV3, trabalho outro, né? V3 ao quadrado é 2 vezes o trabalho outro, tá? Já sei, já calculei o trabalho outro, tanto faz na ida como na volta, o trabalho é o mesmo, né? O deslocamento é o mesmo. Trabalho a força de atrito vezes deslocamento, como o deslocamento não mudou, é a mesma distância, 1,6 metros, né? E a força de atrito também é a mesma, então eu posso simplesmente usar o trabalho que eu já havia calculado, né? Então, substituo na minha equação e encontro que V3 ao quadrado é 6,3, que V3 é 2,5 metros por segundo.
Aí perceba que houve perca de energia pelo atrito. A velocidade na volta é v igual a 2,5 metros. É bem menor do que a velocidade de lançamento inicial. Ou seja, ele perdeu energia na ida, porque a força de atrito atuou, e perdeu energia na volta. Então, entre a ida e a volta, ele perdeu energia, né? Tanto é que a energia cinética no início do movimento era a velocidade era 5 metros por segundo e no final do movimento a velocidade passou a ser 2,5 metros por segundo. Ou seja, todo esse trabalho realizado pela força de atrito fez, por exemplo, na primeira etapa, no ponto 1, está aqui a energia mecânica total. A energia mecânica diminuiu. Por quê? Porque parte dela, essa diferença, foi pela força de atrito, consumida pela força de atrito. Na volta, mais uma vez, a energia já estava menor do que no ponto 1, no ponto 2, aí ela consome mais outro trecho e volta para o ponto 3 com a velocidade menor ainda, porque a força de atrito consumiu mais energia do seu sistema. Aqui eu lanço um problema para vocês, né? Para vocês pensarem um pouco, né? Que é teste sua compreensão, né? A figura mostra duas rampas sem atrito. As alturas y e y2 são as mesmas para ambas as rampas. Se um bloco de ACM é liberado do repouso a partir da extremidade esquerda de cada rampa, qual bloco chega à extremidade direita com maior velocidade? Então, não tem atrito, só tem força gravitacional. Então, eu solto o bloco 1 aqui, de Y1, mesma altura que eu solto no caso 2, mesma massa, e ele vai para até a posição Y2, e aqui também vai para a posição Y2. Eles percorrem trajetórias diferentes, né? Comprimentos e trajetórias diferentes. Aí a pergunta, quem chega com maior velocidade aqui? Isso aqui, no primeiro caso, primeira pergunta, sem força de atrito. E no segundo caso, e se houvesse atrito entre o bloco e a superfície, qual seria a sua resposta? Tá certo? Quem chegaria primeiro, caso não quer, com velocidade maior no ponto y, no ponto final aqui, nesse y igual a 2. Tá certo? Aí deixo para vocês pensarem e refletir tudo que a gente estudou sobre a ideia de conservação de energia. Agora, a gente tem estudado até então, né, uma força, o trabalho realizado pela força-peso, que é uma força conservativa que gera uma variação da energia potencial gravitacional. Mas existe outro tipo de energia, que é a famosa energia potencial elástica, né? Por exemplo, se você tem uma mola, uma massa presa numa mola, para você distender essa mola, você tem que realizar uma força. E quando você distende, você acumula uma certa energia nessa mola. Essa energia que você acumula na mola, como trata-se de um sistema conservativo, ela é exatamente igual ao trabalho, o trabalho que você realizou para afastar essa massa daqui para cá, esse trabalho gera uma energia e essa energia é exatamente igual à energia potencial elástica acumulada na mola. Tanto é que na hora que você solta essa mola, ela puxa essa massa com uma determinada velocidade, certo? Com uma determinada força que gera uma determinada velocidade. Tá certo? Então, quando a mola se estica, ela realiza trabalho negativo sobre o bloco. Para você compensar esse trabalho, você tem que aplicar uma força igual à força que a mola faz, porque senão o bloco não se desloca. Quando a mola relaxa, ela realiza trabalho positivo sobre o bloco, quer dizer, ela recupera a energia, né, elástica, o que era elástica nesse ponto vai virar cinética quando essa massa for acelerada. Uma mola comprimida também realiza trabalho positivo sobre o bloco enquanto ela relaxa. Então perceba que isso vale tanto quando você alonga a mola, como quando comprime a mola. Né? Em ambos os casos, você tem que realizar um trabalho e esse trabalho fica acumulado na forma de energia potencial elástica. No caso, a energia potencial elástica armazenada em uma mola, ela é um meio de Cauchy-2, constante de mola e o alongamento da mola, que pode ser maior do que zero, x maior do que zero, quando você estica, que é esse caso, e x menor do que zero, quando você comprime, que é esse caso. Com o x está ao quadrado, a energia é sempre positiva. Aí está aqui, ó, os 2x, mola alongada, x maior do que zero, energia potencial elástica está aqui. Mola comprimida, energia potencial elástica está aqui. A forma do gráfico da energia potencial elástica é uma parábola, né? Que é um meio de Cauchy-2, é uma função quadrática. Tá certo? Então, além da força gravitacional, você tem uma força potencial
elástica, que também é conservativa. Então, da mesma forma que a gente relacionou o trabalho da força gravitacional com a variação da energia potencial gravitacional, aqui você pode fazer a mesma coisa com o trabalho da força elástica, igual a variação da energia potencial elástica da mola, igual ao negativo da variação da energia potencial, tá certo? Então é menos o elástico. Então, da mesma forma que a gente fez para o caso gravitacional, você pode fazer para o caso elástico. Então, a energia potencial gravitacional versus a energia potencial elástica. A única diferença importante entre a energia potencial gravitacional, MGI, e a energia potencial elástica, um meio de caixa 2, é que não temos a liberdade de escolher arbitrariamente um valor x igual a zero. Ou seja, aquele valor que a gente disse para o gravitacional que seria o zero, a gente pode escolher a qualquer momento, em qualquer posição, sem comprometer nada. No caso da força elástica, não existe essa possibilidade, porque só existe uma posição na mola onde a força é igual à força potencial gravitacional elástica, é zero. É quando a mola está totalmente relaxada. Ela nem pode estar comprimida, nem pode estar distendida, certo? Então, só existe uma posição. Então, para ser coerente com a equação, x igual a zero deve ser necessariamente o ponto para o qual a mola não está nem comprimida nem alongada. Para essa posição, sua energia potencial elástica é igual a zero e a força que exerce também é nula, certo? Então, além da força potencial gravitacional, da energia potencial gravitacional, você tem a energia potencial elástica e as duas podem ser relacionadas com o trabalho da força elástica e o trabalho da força gravitacional. E as duas são do tipo conservativas, tá certo? Então a gente fica por aqui, certo? Na próxima aula a gente vai falar um pouco de forças conservativas e não conservativas.